Nós sabemos que para nós crescermos espiritualmente, para nós nos prepararmos para a volta de Jesus, nós precisamos constantemente buscar a Jesus. Só Ele é capaz de terminar a obra que começou em nosso coração. E nós vamos estudar isso hoje de manhã. Vamos recapitular. Eu quero compartilhar isso com os irmãos. A importância de nós estarmos vivendo nesses últimos dias uma vida mais perto de Jesus, consagrada a Jesus. Porque todos nós sabemos que Jesus está voltando, os sinais estão aí. E nós precisamos buscar mais o Senhor constantemente, lutar com o Senhor nesses últimos dias. E eu gostaria de, antes de nós iniciarmos o estudo, assim como você está, só curvar sua fronte para a gente fazer mais uma oração. Nosso Deus e bom Pai, antes de nós abrirmos a Tua Palavra, queremos pedir, Senhor, que Teu Santo e Bom Espírito possa se fazer presente mais uma vez aqui no estudo da Tua Palavra. Que Ele possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a entender quem é o Senhor e o quanto nós precisamos de Ti, Pai, em nossa vida. Sabemos, Senhor, que estamos vivendo nos últimos dias. Sabemos que muito em breve as coisas vão acontecer, como diz a Tua serva, muito rápido. E nós queremos, ó Pai, pedir nesse momento, por favor, fale ao nosso coração para que possamos buscar essa preparação necessária para podermos estar vivendo a chuva temporã e assim receber a chuva serôdia para dar o alto clamor. Queremos, ó Pai, ir para casa, aquele lar que o Senhor nos prometeu e que foi lá preparar. Mas sabemos que enquanto nós vivemos aqui nesse mundo, estamos vivendo dentro de um grande conflito. E precisamos imensamente, Pai, do Teu poder em nossa vida, do Espírito Santo, viver essa mensagem que o Senhor assim mandou através dos Teus servos naquele ano de 1888. Reaviva em nós, Pai, o Teu Santo e Bom Espírito. Ajuda-nos a vivermos de acordo com a Tua Palavra, para podermos ser também úteis na Tua causa nesses últimos dias. Para mostrar para o universo, não só para esse mundo aqui, que com Cristo Jesus em nossa vida podemos ser mais do que vencedores. Por isso fale o nosso coração através da Tua Palavra, Pai. Ajuda-nos a termos o espírito humilde, manso, e ser como uma criança para fazer a Tua vontade em nome de Jesus. Amém. Abre suas Bíblias em João, capítulo 15. O Evangelho de São João, capítulo 15. Vamos começar no versículo 1. Jesus dizendo: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo o ramo que, estando em mim, não der fruto, Ele o corta. E tudo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Aqui Jesus ele está sendo muito enfático em dizer, olha, eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Vocês precisam estar em mim.
Porque vocês estando em mim, vocês vão dar o quê? Muito fruto. Vão crescer na graça a cada dia. E ele chega a dizer no final do versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, versículo 6, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito ou pouco? Muito fruto. Muito fruto. E assim vós tornareis os meus discípulos. Como era João antes de conhecer Jesus? Ele foi considerado filho de quem? Ele era impetuoso. Mas quando ele conheceu a Jesus, quando ele conviveu com Jesus, ele se tornou um homem diferente. Eu quero compartilhar com você esse livro. Eu não tenho ele, o capa vermelha, mas é o Atos dos Apóstolos, transformado pela graça. Eu queria incentivar os irmãos para estudar esse capítulo. É fantástico, irmãos. É fantástico. Aqui diz que na vida de João é exemplificada a verdadeira santificação. Durante os anos de sua íntima relação com Cristo, foi ele muitas vezes advertido e admoestado pelo Salvador. E aceitou essas repreensões. Quando o caráter do ser divino lhe foi manifestado, João viu suas próprias deficiências e foi feito humilde pela revelação. Dia a dia, em contraste com o seu próprio espírito violento, ele observava a ternura e longanimidade de Jesus e ouvia-lhes as lições de humildade e paciência. Dia a dia, seu coração era atraído para Cristo, até que perdeu de vista o próprio eu no amor do Mestre. O poder e ternura, a majestade e a brandura, o vigor e a paciência que ele via na vida diária do Filho de Deus encheram-lhe a alma de admiração. Ele submeteu seu temperamento ambicioso e vingativo ao modelador poder de Cristo. E o divino amor operou nele a transformação do caráter. E é pela contemplação que a gente é o quê? Transformado. João teve essa experiência. Ele foi transformado porque ele contemplou a Jesus. Muitas vezes nós achamos, irmãos, por estarmos já vivendo no campo, seguindo essa ordem que o Senhor deixou, muitas vezes nós achamos que já estamos salvos. Mas o campo, ele é só uma ferramenta para o processo da nossa santificação. Mas não é garantia de salvação. Porque se fosse garantia de salvação, viver no campo, todas as pessoas que moram no campo, elas seriam salvas. Mas como já falei, o campo é uma ferramenta para nos ajudar a crescer em santificação. Mas é pela contemplação, uma vida de comunhão diária com Cristo, uma entrega, uma submissão do próprio eu a Cristo, que nós vamos a cada dia crescer nessa graça maravilhosa. E eu digo para vocês que é uma luta, porque nós vivemos num grande conflito. E nós sabemos que Satanás, ele não quer que os filhos de Deus alcancem a eternidade. Ele não quer.
Por isso, Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. É contra quem? No mesmo livro, João, ele diz assim: a santificação não é obra de um momento, de uma hora, de um dia, mas da vida toda. Não se alcança um feliz voo dos sentimentos, mas é o resultado de morrer constantemente para o pecado e viver constantemente para quem? Para Cristo. Não se pode corrigir os erros, nem apresentar reforma de caráter por meio de esforços débeis e intermitentes. Só podemos vencer mediante longos e perseverantes esforços, severa disciplina e rigoroso conflito. Olha só o que a serva do Senhor nos diz aqui. Só podemos vencer mediante longos e perseverantes esforços, severa disciplina e rigoroso conflito. Não sabemos quão terrível será a nossa luta no dia seguinte. Enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso. Nenhum ponto em que possamos atingir e dizer: alcancei tudo completamente. A santificação é um resultado de uma obediência que dura o quê? A vida toda. A vida toda. Assim será com todos que contemplarem a Cristo. Quanto mais nos aproximarmos de Jesus e quanto mais claramente distinguirmos a pureza de seu caráter, tanto mais claro veremos a excessiva malignidade do pecado e tanto menos nutriremos o desejo de nos exaltar. Haverá um contínuo anelo de ir em direção a Deus, uma contínua, sincera, contrita confissão de pecado e humilhação do coração perante Ele. A cada passo para frente, em nossa experiência cristã, nosso arrependimento se aprofundará cada vez mais. Saberemos que nossa suficiência está em nós mesmos? Está em quem? Em Cristo. Unicamente. E faremos nossa confissão do apóstolo. Qual é a confissão que o apóstolo fez em Romanos 7,18? Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Romanos 7, verso 18. Mas ele continua dizendo em Gálatas 6,14: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O outro texto diz assim: nenhum dos apóstolos e profetas declarou jamais estar sem pecado. Homens que viveram o mais próximo de Deus, que sacrificaram a vida, de preferência cometer conscientemente um ato mau. Homens a quem Deus honrou com divina luz e poder. O que é que eles fizeram? Confessaram a pecaminosidade de sua natureza. Eles não puseram a sua confiança na carne, nem alegaram possuir justiça própria, mas confiaram inteiramente na justiça de Cristo. Esse é o segredo do crescimento espiritual, de nós a cada dia nos assemelharmos ao caráter de Cristo. Que os anjos, ela diz aqui, que os anjos relatores
escrevam a história das santas lutas e pelejas do povo de Deus, que anotem as orações e lágrimas, mas não permitamos que Deus seja desonrado pela declaração de lábios humanos: estou sem pecado, sou santo. Lábios santificados nunca, olha essa palavra, nunca pronunciarão palavras de tamanha presunção. No livro Caminho a Cristo, o capítulo 7, fala sobre o teste da obediência. Irmão White, e eu digo para vocês que esse é meu livro de cabeceira. Todo programa que eu começo na rádio, eu começo com esse livro. Ele está até assim, ó. Sou obrigado a pegar um novo. Aqui eu fui entender o que é justificação pela fé. Muitas vezes eu tentei lutar sozinho contra certos tipos de pecado em minha vida. E eu achava que, através do meu esforço, eu poderia ser uma nova criatura. Mas aqui nesse livro eu entendi que, se Jesus não fizer parte da minha vida, se eu não buscá-lo de todo o meu coração, eu posso até em algum tempo, achando que eu alcancei a vitória, mas o inimigo, ele percebe, ele estuda o ser humano, ele sabe quando você está indo sozinho nesse caminho ou quando você está indo com Cristo. Ele percebe. E quando menos você espera, o inimigo, ele pode fazer isso em você. O texto que ela usa aqui, no capítulo 7, o teste da obediência, ela diz assim: quando alguém está unido com Cristo, é uma nova criatura. Acabou-se o que é velho, e o que é novo já veio. 2 Coríntios 5:17. E ela chega a dizer assim: alguém pode não ser capaz de dizer exatamente a ocasião ou lugar de sua conversão, nem descrever toda a cadeia de circunstâncias em que ela ocorreu. Isso não prova que essa pessoa não seja convertida. Cristo disse a Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouve-se o barulho que faz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. O mesmo acontece com todos os que nascem do Espírito. João 3:8. Como o vento que é invisível, mas cujos efeitos se podem claramente ver e sentir, assim é o trabalho do Espírito de Deus no coração humano. Essa virtude restauradora, que nenhum olho humano pode ver, gera uma vida nova, cria um novo ser à imagem de Deus. Ainda que a obra do Espírito seja silenciosa, imperceptível, seus efeitos podem ser vistos. Se bem que nada possamos fazer para mudar o coração ou nos colocar em harmonia com Deus, ainda que não devamos confiar em nós mesmos ou em nossas boas ações, a nossa vida irá mostrar se a graça de Deus está habitando em nós. A mudança no caráter, nos hábitos e em nosso modo de agir poderá ser visto. O contraste entre seu comportamento passado e presente será claro e positivo. O caráter se revela não por boas ou más ações ocasionais, mas pela tendência das palavras e atos costumeiros. Por isso, queridos irmãos e irmãs em Cristo, nós percebemos que a nossa caminhada cristã não é tão fácil assim como muitos pensam que seja. Porque todos nós herdamos uma natureza pecaminosa, todos nós cultivamos alguma coisa que nos afastava de Deus, algum pecado que nos afastava de Deus.
E a serva do Senhor diz que é através de muita luta, muita oração, consagração, para podermos vencer. Para podermos vencer. E ela diz aqui que o amor visto no caráter de Cristo, quando eu contemplo o amor de Cristo, vai se manifestar em seus seguidores, assim como se manifestou na vida de quem? De João. João, ele foi transformado. Ele é conhecido como o apóstolo do amor. Mas eu creio que na vida desse homem e de todos os homens e mulheres do passado que serviram a Deus, eles tiveram as suas lutas. Mas eles não desistiam. Eles lutavam porque eles sabiam que no final, Deus, Ele dava poder para eles vencer. Olha o que aconteceu com Jacó naquela noite. Lutou a noite toda. E ele chegou a dizer assim: Senhor, eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar. Essa é a luta do cristão nesses últimos dias. Todos nós aqui sabemos que existe algo em nossa vida ainda que precisa ser vencido. Todos nós. Ou alguém aqui já alcançou a perfeição? Creio que não. Todos nós aqui estamos num processo. Uns estão aqui, outros estão aqui e outros ainda lá embaixo começando. Todos nós estamos num processo de santificação. Todos nós reconhecemos a natureza que temos. E se nós não vigiarmos, não buscarmos, não orarmos e não jejuarmos, porque o próprio Senhor Jesus, Ele disse que se não for através de jejum e oração, muitas vezes a gente não vai conseguir vencer. Ela diz assim: os que se sentem inclinados a fazer alta profissão de santidade, se contemplam num espelho. Os que se sentem inclinados a fazer alta profissão de santidade, se contemplem no espelho da lei de Deus, ao verem o vasto alcance de seus reclamos e compreenderem que ela atua como perscrutadora dos pensamentos e intenções do coração, não se presumirão de estar sem pecado. Se dissermos que não temos pecado, diz João, se dissermos que não temos pecados, diz João, não se excluindo de seus irmãos, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Aí, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, verso 8, 9 e o verso 10. Aos que professam possuir santidade, que se declaram santos do Senhor, que reclamam como um direito a promessa de Deus, ao mesmo tempo que recusam a obediência aos mandamentos de Deus. Esses transgressores da lei reclamam tudo quanto é prometido aos filhos de Deus, mas isso é presunção da parte deles, pois João nos diz que o verdadeiro amor a Deus se revela na obediência a todos os mandamentos. Sabe o que mais a serva do Senhor diz? A condição da vida eterna é hoje exatamente a mesma que sempre foi a mesma do paraíso, antes da queda dos nossos primeiros pais. Perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça. Só que agora eu volto
para João capítulo 15. O verso 5 diz: sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer sem Jesus. Por isso Paulo ele diz que, lá em Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Gálatas 4:19, Paulo ele chega a dizer assim para os Gálatas: estou sofrendo as dores de parto até Cristo ser formado em vós. Como pode um homem sentir dores de parto? Como pode isso? Só a mulher sente as dores de parto. Só ela sabe o que é essa dor. Mas Paulo, ele queria ver Jesus Cristo naquele povo, nos Gálatas. E Deus, nesses últimos dias, nessa última geração, Ele está esperando ver Cristo em nós. Parábolas de Jesus, página 69. O que diz lá? É um texto muito conhecido. Quando o caráter de Cristo, na verdade começa assim: Deus aguarda com fervente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo for reproduzido perfeitamente em seu povo, então, olha a condição, então virá para reclamá-los como seus. Irmãos, se nós olharmos para esse mundo caótico que vivemos, Deus está assim ainda esperando pelo seu povo. Se nós ainda não estamos nem vivendo a chuva temporã, como queremos a chuva serôdia? Se ainda o nosso coração ele é egoísta, avarento, se ainda estamos inclinados a pensar e querer fazer alguma coisa aqui nesse mundo. Só que uma coisa é certa. E o meu sogro ele fez essa pergunta para mim antes de nós voltarmos de Santa Catarina. Ele perguntou assim: César, Jesus depende de nós para Ele voltar?